Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com o nosso canal, né, Meu Caderno de Exatas, e a gente vai estar iniciando alguns vídeos ligados à parte de física, né? Então vamos iniciar aí com vídeos ligados à parte de análise de temperatura, né? Bom, então vamos lá para a pergunta. Converta as temperaturas abaixo de forma que elas sejam apresentadas nas três unidades, né? Então aqui a gente tem, deixa eu até dar um zoom aqui, a gente tem temperatura em graus Celsius, né, temperatura em grau Fahrenheit e temperatura em Kelvin. Né? Então, basicamente nesse caso, é 120 graus Celsius, converter para Fahrenheit, né? Converter para Fahrenheit e converter para Kelvin também. Né? Nesse caso aqui é 300 graus Fahrenheit, a gente vai converter para Celsius e Kelvin. Aqui está em Kelvin, a gente vai converter para graus Celsius e Fahrenheit, tá bom? Vamos começar com 120 graus Celsius. Coloca embaixo aqui. Nesse caso, converter, né, para Fahrenheit, vou colocar aqui grau F, a gente pode fazer o seguinte, né, então uma fórmula que é bem comum, né, pegar a temperatura, vou colocar aqui em graus Celsius, né, vou colocar aqui em graus Celsius, né, pegar a temperatura, vou colocar aqui T, pegar a temperatura, multiplicar por 1,8, né, multiplicar por 1,8 e o resultado somar com 32. Né, então nesse caso aqui ficaria, já que a temperatura é 120 graus Celsius, né, a gente pegaria 120, né, multiplica por 1,8, né, coloca aqui os parênteses, e o resultado soma com 32. Né, soma com 32. Deixa eu multiplicar aqui 120 por 1,8, vai dar 216. Né, então aqui a gente teria, está aqui na sequência, a gente teria 216 mais 32. Né? 216 mais 32 vai dar 248. Né? Então, 120 graus Celsius é igual a 248 grau Fahrenheit. Né? 248 grau Fahrenheit. E agora a gente vai converter para Kelvin. Né? Kelvin é relativamente mais fácil, né? Converter para Kelvin. Né? O que é que a gente vai fazer? É só pegar a temperatura, né, que nesse caso aí está em graus Celsius, e somar com 273. Né? Alguns livros trazem ali 273,15, 273,15 é mais assertivo. Né? Eu vou deixar 273,15 aí, referente à conversão, mas aí fica atento que alguns livros trazem indicação 273 apenas, né? Já que também não vai ser uma variação tão grande, né? Então, nesse caso, é só somar. A gente vai ter 120 mais 273,15, né? Para converter aí para Kelvin. Então, fazendo essa soma, vai dar 200 não, né? É 120 mais 273, vai dar 393,15, né? 15 Kelvin. Então aqui a gente tem, deixa eu até mudar aqui, vou deixar aqui negrito. Vou diminuir aqui a fonte, vou deixar aqui 10. Eu vou deixar essas conversões aqui em itálico, né? Deixar aqui em itálico, dar um espaço aqui maior. E aqui a gente vai converter agora, né, grau Fahrenheit para grau Celsius, né, e também para Kelvin. Né? Nesse caso aí é 300 grau Fahrenheit para... Vamos converter primeiro para Celsius, né? Converter primeiro para Celsius e depois para Kelvin. Kelvin, né? Converter para Kelvin. Converter para Kelvin. Então vou botar aqui converter para graus Celsius. Converter para graus Celsius. Nesse caso, é só a gente pegar o valor. É um cálculo reverso, né? É um cálculo reverso do que a gente fez aqui. A gente vai subtrair de 32, né? Já que a gente estava somando. E depois multiplicar, né, externamente ali por 1,8. É basicamente isso que a gente vai fazer. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar aqui, converter para graus Celsius. A gente vai ter a temperatura em grau
nesse caso é Fahrenheit para Kelvin, né? Então você vai ter a temperatura em grau Fahrenheit, que é o que a gente tem aí já especificado, menos 32, né? E o resultado a gente multiplica ali externamente por 1,8, né? Que é aí a relação de conversão. Bom, então, já que o nosso grau aí está indicado, é 300 graus Fahrenheit, né? A gente vai ter 300 menos 32, né? 300 menos 32 multiplicado por 1,8, né? É o que a gente tem que fazer aí para poder converter. Então, deixa eu subtrair aqui. 300 menos 32 vai dar 268. 268 multiplicado por 1,8 vai dar igual a 482. Ou não, desculpa. Acabei fazendo errado aqui, né, a hora da multiplicação. Né? A gente pegou 300 menos 32, né, que é a referência ali da multiplicação. E nesse caso, a gente divide por 1,8. Né? A gente divide por 1,8 porque aqui ele estava multiplicando. Né? Então, se ele estava multiplicando, né, ele vai passar dividindo. Né? Tem que fazer ali o cálculo inverso. Né? Então, deixa eu tirar aqui, né? Dividindo por 1,8. Dividindo por 1,8. Então, nesse caso aí, vai dar 148,88 aproximadamente. Né? Nesse caso aí, grau Celsius. Né? Convertendo aí um pelo outro. Né? Até você dizer, poxa, mas tirar uma prova, né? Tirar uma prova ali dos 9, né? O que é que a gente pode fazer? 148,88 graus Celsius, convertendo para Fahrenheit, né? Ou seja, usando essa fórmula aqui que a gente utilizou. Ou seja, se a gente converter para Fahrenheit, é para ele dar aqui 300 graus Fahrenheit, ou bem próximo. Né? Então, nesse caso aí, seria 148,8 multiplicado por 1,8, né? E mais 32, né? Vai dar aqui 299,9, né? Aproximadamente, né? Aqui dá uma relação de dízima, né? Eu só utilizei o 0,88, né? Então aqui está convertido corretamente, e aí a gente precisa converter, né, também aí para Kelvin. E aí para converter para Kelvin é bem tranquilo, porque como a gente já está com 148,88, né, de graus Celsius, e a gente sabe que para converter de graus Celsius para Kelvin é só somar com 273,15, a gente pode pegar aqui, né, surfar aqui nessa onda aqui, só somar com 273,15. Né? Então, tá aqui, ó, converter para Kelvin, né, converter para Kelvin. A gente pode fazer todo esse processo aqui. Vou botar aqui um outro parêntese. Né? E o resultado somar com 273,15. Né? E aí você vai ter ele convertido para Kelvin. Né? Então, no caso, como a gente já sabe esse resultado aqui, que é oriundo dessa conversão, ou seja, 148,88, né? No final aqui a gente vai ter 148,88 mais 273,15, né? Aí para fechar a conversão, né? Nesse caso aí vai dar aproximadamente 422 Kelvin, né? Então aí a gente tem, vou colocar aqui em itálico, tem aí os dois valores convertidos, né? Ou seja, 300 graus Fahrenheit dá aproximadamente 148,88 graus Celsius, né? E 300 graus Fahrenheit dá aproximadamente 422 Kelvin. Agora o último, né, não menos importante, que aí no caso é converter 360 Kelvin, né, 360 Kelvin para graus Celsius e para Fahrenheit, né? 360 Kelvin para graus Celsius e Fahrenheit. Vamos converter aqui rapidinho. Vamos converter primeiro para graus Celsius. A lógica vai ser bem parecida com o que a gente fez, né? Quando a gente converter para graus Celsius, já fica mais tranquilo para converter para Kelvin, né? Ou para Kelvin não, desculpa, para Fahrenheit. Então, nesse caso aí, para converter 360 Kelvin para graus Celsius, né, é só a gente fazer ali a operação
inversa, né? Inversa que a gente estava fazendo, ou seja, a gente vai ter 360 Kelvin menos 273,15, né? Então você vai pegar ali a temperatura em Kelvin, né? E subtrair de 273,15, né? Isso para converter aí para graus Celsius. Então a gente vai ter 360 menos 273,15. E aí a gente vai ter aí a temperatura em graus Celsius. Que vai dar aproximadamente não, né? Vai dar 86,85 graus Celsius. Ou seja, 360 Kelvin é igual a 86,85 graus Celsius, né? Então se a gente tem aqui a temperatura em graus Celsius, né? É só fazer aquela mesma lógica que a gente fez no início para converter ele para Fahrenheit, né? E ficar ali com o valor, né, ali em Fahrenheit. É a mesma lógica, né? Não tem muita coisa que fazer. Se a gente até colocar aqui, converter para grau F, né, para Fahrenheit, a gente pode pegar essa mesma base, né, de subtração aqui, né? Vou pegar aqui, vou copiar aqui, né? Pega essa mesma base, só que aí o que acontece? Quando a gente faz essa mudança, essa indicação aqui, que encontra essa conversão aqui, a gente faz a multiplicação ali por 1,8, né? E soma ali com 32, que foi basicamente o que a gente fez aqui, ó. Multiplica por 1,8 e soma com 32. Então, aqui a gente teria multiplica por 1,8, né, e soma com 32. Nesse caso a gente precisa nem colocar outro parênteses, né, porque depois que a gente fizer essa parte aqui do cálculo, você vai ter multiplicação e soma. Pela lógica matemática, você multiplica primeiro e depois soma, né? Então aqui a gente vai ter, aqui o valor aqui a gente já sabe, né, o valor da execução, né? Aqui no caso a temperatura em Kelvin, que é 360, né, que a gente já tinha feito aqui anteriormente, 360 menos 273,15, então a gente vai ficar com 86,85, né? Aqui basicamente aqui é você convertendo para graus Celsius, e aqui na sequência você faz essa multiplicação. Vou copiar aqui. Então você vai ter, depois que fizer a temperatura em Kelvin menos 273,15, que foi o que a gente fez aqui, ou seja, 360 menos 273,15, que vai dar 86,85, então já coloquei aqui direto, 86,85 multiplicado por 1,8, depois soma com 32, né? Então nesse caso, 86,85 multiplicado por 1,8, deixa eu até fazer aqui na calculadora para ver quanto é que vai dar, multiplicado por 1,8, vai dar 156,33, soma com 32, vai dar aí 188,33, nesse caso aí, grau Fahrenheit, né? 188,33 grau Fahrenheit, né? Então tá tudo convertido, deixa aqui em itálico, só confirmar aqui, 120 graus Celsius equivale a 248 Fahrenheit, que equivale também a 393,15, né, Kelvin. 300 graus Fahrenheit equivale a 148,88 graus Celsius, que também equivale a 422 Kelvin. 360 Kelvin equivale a 86,85 graus Celsius, que também equivale a 188,33 graus Fahrenheit, tá bom? Então aí a gente fez uma relação de conversão com base nas 3 unidades de temperatura, né, mais comuns, né? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, todos os dias tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com o nosso canal, né, meu caderno de exatas, e nesse caso a gente vai estar fazendo uma sequência de respostas no que diz respeito à área de física, né? Vamos começar aqui com uma análise referente à dilatação térmica. Qual barra metálica terá o maior comprimento, onde os dados das mesmas estão abaixo e a temperatura inicial de 20 graus Celsius e a temperatura final de 80 graus Celsius? Vou até dar um espaço aqui. Então, basicamente, são duas barras, comprimentos próximos, né? Vou deixar aqui a outra barra aqui de vermelho, barra metálica, né? Essa barra azul
né? Ela tem um comprimento aqui indicado de 100 milímetros, né? 100 milímetros e 2 milésimos de milímetro, né? A barra vermelha ela é um pouco menor. Ela tem 99,880, ou seja, 99 milímetros e 880 milésimos de milímetro. É pouca diferença. E a pergunta é, qual das duas terá o maior comprimento após a dilatação térmica, tomando como referência a temperatura inicial de 20 graus Celsius, ou seja, temperatura ambiente das duas, e 80 graus Celsius para a temperatura máxima, né? Ou seja, poxa, mas a barra 1 ela é maior, né? Só que é o que acontece, o coeficiente de dilatação da barra 1 é menor do que o da barra 2, né? E aí é o que gera essa dúvida, né? Então vamos lá para o cálculo, né? Vou fazer o cálculo aqui logo da barra 1. Nesse caso a gente vai calcular o ΔT, né? Vai calcular o ΔT, nesse caso que é... desculpa, o ΔT não, né? A gente vai estar calculando o ΔL, né? Que é a variação de comprimento, né? O ΔT é a variação de temperatura, a gente vai calcular também, mas aí é basicamente subtrair a temperatura final menos a inicial, né? Então vamos calcular o ΔL, que nesse caso ele vai ser... como a gente está fazendo a relação da dilatação linear, né? A gente vai ter o coeficiente de dilatação térmica multiplicado pelo comprimento inicial multiplicado pela variação de temperatura. O coeficiente está aqui, né? No caso o coeficiente é indicado, né? Como eu falei, os dois coeficientes estão diferentes. O da barra 1 é 1,8 vezes 10 elevado a menos 5. O da barra 2 é 2,6 vezes 10 elevado a menos 5, né? Ou barra 1, 0,00018. E a barra 2, 0,00026. Beleza, isso aqui é o quanto ele vai alterar, né, a cada variação de grau. Beleza, então aqui no caso a gente vai ter o coeficiente de dilatação. Já vou pegar aqui os valores direto, né? Essa fórmula aí é bem conhecida, né? Então eu já vou pegar o coeficiente de dilatação. A gente vai multiplicar pelo comprimento inicial, né? Aí está em milímetro, é importante a relação da unidade. E por último, não menos importante, a variação de temperatura, que vai ser 80 graus Celsius menos 20. Né? 80 menos 20 vai dar 60, então já vou deixar aqui o 60. Vou deixar sem unidade mesmo. No caso, o resultado ele vai ser em milímetros, né? O resultado, né? Então, fazendo essa multiplicação do 1,8 vezes 10 elevado a menos 5 por 100,002 por 60, vai dar essa variação aqui, ó. Copiar aqui o ΔL. O ΔL vai ser de 0,108, ou seja, 108 milésimos de milímetro. Então o que é que a gente faz? Soma agora. Vou colocar aqui comprimento final, vou colocar aqui LF, que é o que a gente vai comparar no final da pergunta, né? Vai comparar o LF da barra 1 e o LF da barra 2. Então a gente vai ter 100,002 mais 0,108, né? Dá 108 aproximadamente, né? Dá uma dízima, mas é bem próximo desse valor. 100,002 mais 0,108 vai dar igual a 100 milímetros e 11 centésimos, né? Dá 100,11 milímetros, né? Então esse comprimento aqui é o comprimento final da barra 1. Da barra 1, que ela já tem um comprimento natural ali maior, né? Vamos verificar se essa barra, ficou aqui barra 1, se essa barra 2 ela chega próximo, né? Ou quem sabe ultrapassa, né? Vamos fazer aí o comparativo. Vou copiar do jeito que está aqui para ficar a mesmo molde, né? Aqui embaixo, né? O que é que a gente vai alterar? Esse coeficiente a gente vai utilizar esse aqui agora, coeficiente de dilatação. Beleza, o comprimento aqui é diferente, né? Menor, como a gente falou. E a variação de temperatura mesma. 20, 80 menos 20, que vai dar 60, né? Que é a variação de temperatura. Então, a gente vai fazer essa multiplicação, 0,00026, né? O 2,6 vezes 10 elevado a menos 5, multiplicado por 99,880, multiplicado por 60, né? O coeficiente, ó,
a variação aqui de comprimento ele foi de 155, né? 155 é a variação, então 155 milésimos. Então agora aqui a gente vai ter 99,880 mais 0,155, né? Então deixa eu somar aqui na calculadora. 99,880 mais 0,155, que deu 100,035. 100,035 deu essa daí. Então veja que a barra 1 ela continuou maior, né? Né? Então a barra 1 ela é a maior das duas, né? Ela ficou com 100,11 e a outra com 100,035. Mas vamos aqui fazer uma análise antes da gente terminar o vídeo por completo. Vamos fazer o seguinte, eu vou deixar essa análise para outro vídeo, né, para não ficar tão longo, né? E a gente já viu que a barra 1 ela ficou maior do que a barra 2, mas a gente vai fazer um comparativo no próximo vídeo, tá bom? Então a gente se vê amanhã aí para finalizar esse contexto. Valeu!